Imagine um lugar tão profundo, tão inacessível e tão extremo que, se o Monte Everest fosse colocado dentro dele, ainda sobrariam quase 2 quilômetros de água acima do pico mais alto do planeta. Um lugar onde a luz do sol jamais toca, onde a pressão é suficiente para esmagar aço como se fosse papel, e onde cada descoberta feita pode não apenas reescrever a biologia, mas também mudar o equilíbrio de poder entre nações. Esse lugar existe, e está aqui, no nosso planeta. É a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo e misterioso dos oceanos da Terra. Mas o que acontece nesse abismo vai muito além da ciência. É um cenário que mistura o desconhecido com a ambição humana, um verdadeiro campo de batalha silencioso onde interesses econômicos, estratégicos e tecnológicos colidem, longe dos olhos do mundo. Prepare-se para uma jornada rumo ao coração das trevas oceânicas, onde o futuro do planeta pode estar sendo moldado, gota a gota. A partir de 1000 metros de profundidade, o mundo como conhecemos deixa de existir. A luz do sol desaparece completamente. A temperatura da água cai para perto de 0 graus Celsius. E a pressão? Bem, ela chega a ser mais de 1000 vezes maior do que a que sentimos ao nível do mar, o suficiente para esmagar qualquer estrutura que não seja projetada especificamente para esse ambiente. Estamos entrando na chamada Zona Down, que vai de 6.000 a mais de 11.000 metros de profundidade. Esse nome vem de Hades, o deus grego do submundo, e não é à toa. É uma região onde a sobrevivência parece impossível, mas onde a vida encontra um jeito. Peixes com corpos translúcidos, capazes de detectar os mínimos impulsos elétricos no ambiente. Moluscos bioluminescentes que brilham como vagalumes nas trevas, se comunicando e confundindo predadores. Bactérias extremófilas que se alimentam de compostos químicos vindos do fundo da Terra, criando verdadeiros oásis de vida sem depender do Sol. Esses organismos não apenas nos mostram a resiliência da vida, mas também levantam hipóteses fascinantes. Será que ambientes semelhantes poderiam abrigar vida em outros planetas, como Europa, a Lua de Júpiter ou Encélado, Lua de Saturno? Estudar a Fossa das Marianas é, de certa forma, explorar os limites da própria existência. A história da Fossa das Marianas começa oficialmente em 1875, quando o navio britânico HMS Challenger realizou a primeira medição significativa usando um método rudimentar, cordas com pesos. Eles registraram uma profundidade de cerca de 8.000 metros, o suficiente para impressionar qualquer cientista da época. Mas foi apenas em 1960 que o ser humano tocou pela primeira vez o ponto mais profundo já alcançado, o Challenger Deep. A bordo do batiscafo Trieste, o oceanógrafo suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha americana Don Walsh desceram até quase 11.000 metros. A viagem durou quase 5 horas para descer, e eles passaram apenas 20 minutos no fundo, observando o que parecia um deserto silencioso. Décadas depois, em 2012, o diretor de cinema James Cameron, sim, o criador de Titanic e Avatar, fez história ao descer sozinho em um submarino especialmente construído. Ficou 3 horas lá embaixo, coletando imagens e amostras únicas. Em 2019, o explorador e ex-militar Vitor Vescovo quebrou o recorde anterior ao atingir 10.928 metros, levando equipamentos ainda mais avançados e mapeando áreas jamais vistas. Apesar dessas conquistas extraordinárias, mais de 80% dos nossos oceanos permanecem totalmente inexplorados. E a ironia é dolorosa. Mesmo nos lugares mais inacessíveis, como a Fossa das Marianas, já encontramos lixo humano. Microplásticos, restos de equipamentos de pesca e até resíduos radioativos. É como se o rastro da nossa civilização fosse inevitável, até nos confins da Terra. Agora, antes da gente descer ainda mais fundo nessa história, deixa eu te contar um detalhe curioso. A maioria das pessoas que chega até essa parte do vídeo ainda não é inscrita no canal. E se você está curtindo esse conteúdo até aqui, provavelmente também faz parte desse grupo. Mas tem uma boa notícia, é fácil mudar isso. Clica aí no botão de inscrever-se, não custa nada, é rapidinho, e você ajuda muito esse canal a continuar trazendo conteúdos incríveis, com a profundidade e a qualidade que você merece. Vamos seguir? A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico Ocidental, próxima à ilha de Guam, um território não incorporado dos Estados Unidos que serve como uma das bases militares mais estratégicas do planeta. Ter presença nessa região não é apenas uma questão científica, é estratégia geopolítica de alto nível. A China, atenta a essa realidade,
vem investindo bilhões em tecnologias de exploração profunda, como drones submarinos, veículos autônomos e sondas capazes de operar por meses sem necessidade de resgate. Além disso, Pequim já firmou acordos com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para explorar áreas ricas em minerais no fundo do mar. Esses minerais incluem nódulos polimetálicos, formações rochosas que contêm altos teores de níquel, cobalto, manganês e terras raras, elementos essenciais para fabricar baterias, turbinas e componentes eletrônicos de alta performance. Hoje, mais de 90% da capacidade global de refino desses materiais está sob controle chinês. Isso preocupa os Estados Unidos e seus aliados, que veem na Fossa das Marianas uma peça-chave para garantir autonomia tecnológica e energética no futuro. E tem mais: 95% do tráfego global de dados da internet depende de cabos submarinos. Muitos desses cabos cruzam regiões próximas à fossa, o que levanta uma questão delicada. Em caso de guerra cibernética ou conflito real, quem controla o fundo do mar pode controlar a informação do mundo. Com tantos recursos valiosos, o fundo do mar passou a ser chamado de ouro azul. A comparação com a corrida do ouro do século XIX não é exagerada. Empresas e países estão de olho nesse novo Eldorado submerso, com a promessa de lucros bilionários e independência mineral. Mas essa ambição tem um custo. A mineração submarina ainda é uma tecnologia em fase inicial, mas os impactos já são previsíveis: destruição de habitats únicos, extinção de espécies desconhecidas, liberação de gases presos há milênios no leito marinho e até interferência nas correntes oceânicas que regulam o clima global. O dilema é enorme: explorar ou preservar? Enquanto corporações pressionam por regulamentações mais flexíveis, cientistas e ambientalistas pedem uma moratória global para que se entenda, com clareza, o impacto real dessas operações. Afinal, estamos falando de ecossistemas formados ao longo de milhões de anos, que podem ser destruídos em apenas algumas semanas de mineração. Será que vale a pena? A Fossa das Marianas não é apenas uma curiosidade geográfica. Ela é uma fronteira científica, ambiental e estratégica. O que está escondido lá embaixo pode redefinir nossa tecnologia, nossa economia e até nossa sobrevivência. E se você gostou dessa jornada pelas profundezas do planeta, deixe o seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos com essa pegada curiosa, profunda e informativa. E já que o assunto é o fundo do mar, você sabia que o Brasil também esconde uma ilha misteriosa que quase ninguém conhece, mas que pode mudar tudo sobre nossa costa marítima? Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e vem com a gente descobrir mais esse segredo submerso. A gente se vê lá.